Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Bem-vindos aí à nossa imersão High School Experience de 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, sou representante de vendas da empresa aqui no Brasil. E explicando rapidamente como que vai funcionar a nossa imersão essa semana, tá? A cada dia, então, né, de hoje, segunda, até sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós teremos um treinamento curto, tá? Em média aí de 20 a 30 minutos, dependendo do dia, tá? A ideia é trazer o maior número de informações para vocês sobre o High School Experience, de uma maneira que não fique pesada aí na agenda de ninguém. Então, estamos falando aí uma média, né, de um treinamento de 2 horas e meia, se a gente contabilizar todas as horas, né, todas as aulas aí ao final da semana. E ninguém dispõe de 2 horas e meia direto num dia para fazer um treinamento, né? Então, nós desmembramos esse treinamento em 5, né, aulinhas aí mais curtas, para que a gente consiga passar para vocês uma riqueza de detalhes, né, o maior número de informações e ao final aí vocês estarão craques sobre o High School Experience, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aí, vamos começar. Só lembrando, tá? O treinamento está sendo gravado, então caso alguém queira reassistir ou mandar para outra pessoa da equipe que não pôde estar aqui hoje, não tem problema. E ao final da semana vocês também vão receber todos os PowerPoints, tá bom? Além do certificado que a gente fala aí na última aula. Antes de falar sobre o programa do High School Experience, eu gostaria apenas de relembrar como que é formada aí a nossa equipe da 3W Brasil, tá? Quem é quem aí hoje, rapidamente, só para vocês conhecerem quem talvez ainda não conheça. Na nossa equipe, todos somos brasileiros. Isso é super importante para nós. Para vocês, isso faz muita diferença. Para o estudante, para os pais também. Então, nós quatro aqui que vocês estão vendo são brasileiros. A Natália é a única que mora fora do Brasil, tá? A Natália mora em Los Angeles, onde fica a matriz da 3W. Ela é a diretora do Departamento Brasil, então ela é responsável por toda a divisão aí da 3W aqui no país. E aí temos eu, Alexandre e a Mônica. Eu, Alexandre e a Mônica, cada um de nós aí cuidamos de uma etapa do processo, tá? Então, em geral, vocês começam comigo. Eu sou a responsável pela parte comercial, vendas, marketing, então tudo que diz respeito a treinamentos, como estamos fazendo agora, pré-vendas, né, indicação de escolas, dúvidas sobre escolas, atendimentos com as famílias e até mesmo suporte aí em eventos e marketing, tudo isso é comigo, tá? A partir do momento que o aluno deseja fazer a matrícula, quem assume é o Alexandre, que faz a parte operacional. Então, o Alexandre vai entrar em contato com vocês para agendar a entrevista do aluno, coletar a documentação, corrigir a application. Então, o Alexandre faz todo esse papel, tá? E ao final aí desse processo, nós temos a Mônica, que cuida dos nossos alunos em programa, né? Então, a Mônica é uma pessoa aí super importante de vocês trazerem para os pais, desde o primeiro atendimento, e em geral, quando eu participo do atendimento, eu falo também, porque a Mônica vai ficar em contato frequente com esses alunos, para garantir que tudo está fluindo bem, para ajudar na adaptação. E ter uma pessoa aí brasileira que fala português, dando todo o suporte para os alunos em programa, faz muita diferença, tanto para vocês quanto para os pais e para o próprio aluno, né? Principalmente para ele. Tá? Então, essa aí é a nossa equipe 3W hoje. Vamos falar então, afinal, sobre o High School Experience, né? Que é o protagonista aqui do nosso treinamento. O que que é o High School Experience? Nada mais é do que um programa de high school, de ensino médio, de curta duração, tá? Então, como o próprio nome já diz, é uma experiência de high school. Sempre quando vocês estiverem fazendo um atendimento de experience, pensem no high school e vocês não vão errar. Tá? A prática ali do programa é extremamente similar ao programa de longa duração. A diferença é que ele acontece durante as férias de verão aqui do Brasil, né? Então, o aluno não perde aulas durante o programa do High School Experience, mas nos Estados Unidos e no Canadá, as escolas estão abertas e funcionando normalmente. Então, a ideia é que o nosso aluno ele seja integrado à cultura daquele país, participando das mesmas atividades, mesmas matérias, esportes que um aluno nativo, que um aluno de longa duração participa, tá? Então, a única diferença aí principal do programa é a duração dele, tá? No mais, na prática, ele é um programa quase idêntico ao programa de high school de longa duração.
E nós temos algumas vantagens, alguns detalhezinhos aí no programa do Experience, né? E Selling Points. Vamos falar sobre eles agora para ajudá-los, né, no momento de oferecer, para vocês identificarem quando que o aluno tem perfil ou não para o Experience, porque nem todo aluno tem perfil para o Experience, é super importante essa sondagem. Então, vamos falar aí alguns detalhes do programa, tá? O primeiro ponto é que ele é um programa de férias com nativos. Isso já é uma diferença muito grande em relação a outros programas de férias, né? A maioria dos programas de férias aí do mercado, o aluno vai estudar em uma escola de idiomas com outros intercambistas, né? Então a vivência com nativos é menor. Já no Experience, as nossas escolas, tanto de Estados Unidos quanto do Canadá, são escolas para nativos. A gente tem uma média aí de 80% de americanos nos Estados Unidos, nas escolas, e 50% de canadenses no Canadá. Então, a ideia é que o aluno, ele, de fato, conviva com esses nativos e faça amizade com eles. É o que a gente sempre incentiva, encoraja durante o nosso programa. Então, aqui já temos um diferencial muito grande. E o segundo ponto é a variedade de matérias, tá? Então, diferente também de outros programas onde o aluno vai fechar ali um programa de inglês com business, inglês com liderança, inglês com marketing, aqui ele vai variar a grade curricular dele de acordo com a escola, de acordo com o país, mas aí ele vai fazer, em média, tá? De 5 a 7 matérias, incluindo o esporte, tá? Dentro dessas matérias. E ele tem um poder de escolha maior, né? Então, além do inglês, que eles sempre estudam, eles podem estudar matérias eletivas, né? Que são as famosas eletivas do high school, matérias voltadas para carreiras. Então, eles fazem aí um mix, né, na grade curricular entre matérias acadêmicas e eletivas. O que que é importante ficar claro em termos de matérias, tá? É, Primeiro ponto, o estudante precisa cursar matérias acadêmicas. O que são as matérias acadêmicas? Uma matemática, uma biologia, uma geografia. Isso ele vai precisar incluir algumas dessas matérias na grade curricular, porque se trata de um programa acadêmico, tá? Segundo ponto, algumas matérias têm pré-requisitos, tá? Existem matérias, por exemplo, a anatomia. É uma matéria que muitos alunos desejam fazer, mas ela é uma matéria complexa, né? Ela é uma matéria que em português já é complexa, em inglês mais ainda. Então, as escolas em geral exigem que o aluno que deseje fazer anatomia já tenha um inglês mais avançado, um ótimo conhecimento em biologia, né? Uma boa nota ali em biologia. Então, é importante que o aluno entenda, tá? Esses pré-requisitos. A escolha de matérias se dá no primeiro dia de aula, tá? A escola vai avaliar o nível de inglês do aluno, vai dar uma olhadinha ali no histórico escolar, com as matérias que o aluno fez, qual o conteúdo que ele já obteve, porque o sistema educacional é diferente, né, no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá. Então, é importante que o aluno tenha isso em mente, tá? Mas os alunos têm aí essa flexibilidade, digamos assim, né, nas matérias. E ainda falando sobre matérias, como ele é um programa de férias onde o aluno estuda fora do período de aulas, né, ele não concede convalidação. O Experience não concede a convalidação. Então, o aluno não precisa estudar as 5 matérias obrigatórias do high school. Ele tem essa flexibilidade maior da grade curricular, tá? Todas as escolas do portfólio da 3W são preparatórias para a universidade, né? Então, temos muitos alunos que fazem o Experience, que têm esse objetivo no futuro, de fazer universidade nos Estados Unidos ou no Canadá. É claro que num programa aqui de 4 semanas, um programa curto, ele não vai ter uma preparação universitária, mas ele estará imerso em um ambiente preparatório, né? E a escola vai traçar um plano de estudos individualizado para ele, independente da duração do programa. Então é muito legal também oferecer o experience para esses estudantes que procuram, às vezes, um college prep, né? Existem alguns camps aí, né, que tem esse foco de preparação universitária. O experience deve ser oferecido para esse perfil de aluno, sim, tá? Até porque, em geral, as escolas fazem tour em universidade com esses alunos, para eles conhecerem as opções ali, né, nos arredores da escola. Então, tem muito aluno que faz, sim, o experience com essa finalidade, tá?
Mais um ponto super bacana do Experience é a possibilidade de extensão para o programa semestral. Isso daqui é ouro, tá, pessoal? É uma estratégia aí que vocês devem utilizar no dia a dia de vocês. Quem aí de agência nunca ouviu a frase, né? Ah, eu quero que o meu filho faça primeiro um programa de férias, para ele sentir como é, para ele ter uma experiência curta, depois ele vai fazer o high school. Mas a realidade é que um programa de férias e um high school são completamente diferentes na prática, né? Já o experience é idêntico na prática. Então, nada melhor do que o experience para esse aluno fazer um teste, né? Entender se ele está pronto ou não para se comprometer aí com um programa de longa duração. Então, o aluno que faz aí a matrícula, né? Suponhamos 4 semanas durante o mês de janeiro. Gostou, tô adorando, fiz amigos, o inglês tá fluindo, a acomodação tá bacana, eu gostaria de ficar até o final do semestre, ele pode, tá? Não existe nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário. A gente tem uma taxa de extensão muito grande do experience justamente por esses motivos. O aluno, quando ele já está lá, ele se adapta, né, rapidamente, ele faz amigos, então fica muito mais fácil ele simplesmente continuar. E para os pais no Brasil também, né? Meu filho já está lá, então já vamos engatar e já fica até o final do semestre. Então, existe sim essa possibilidade. Usem o programa como estratégia. Ouviu essa frasezinha aí, né? Essa família que quer fazer um test drive antes? Ofereçam o experience, vale muito a pena. A gente tem aí extensões que a gente nem imaginava, né? Estudantes que embarcaram realmente para fazer o programa de curta duração, mas gostaram tanto que acabaram por ficar, tá? Então, ofereçam sim para esse perfil de estudante. Então, como vocês puderam ver aí, o Experience é uma real vivência do high school, com toda a parte acadêmica, esportes, clubes que o programa tem a oferecer. Um adendo aqui sobre esportes, não é obrigatório, afinal, o programa não concede convalidação, mas é altamente recomendável que os alunos façam o esporte da temporada, tá? O esporte, em geral, quem faz são os nativos. Então, é uma ótima maneira dele se integrar à comunidade da escola e fazer amigos nativos. E ajuda muito na adaptação, né? Essa vivência aí, né, da comunidade da escola ajuda demais na adaptação. Então, a gente sempre vai recomendar. Mas o esporte, ele não pode entrar no time oficial da escola. Ele vai fazer só as aulas e as práticas, né? Por um motivo óbvio aí. O programa tem curta duração, então não faz sentido esse aluno entrar no time oficial. Então, é um programa que tem um foco acadêmico. Isso é muito importante que fique claro para o aluno, tá? Se o estudante quiser estudar 3 horas por dia e fazer atividades o resto do dia, o Experience não é o programa certo para ele, porque ele tem uma carga horária intensiva que vocês vão ver mais à frente no próximo slide, tá? Então, o aluno precisa querer esse foco acadêmico. Ele vai ter que sim fazer as lições, ele vai ter que sim fazer provas e trabalhos que acontecerem durante o período que ele estiver lá. Tá? Então, é importante que isso fique claro para o estudante, além aí desse test drive que a gente comentou para o programa de longa duração. Eu recomendo que vocês sempre mostrem, tá, esse dia típico de aula para os estudantes. É claro que não se apeguem a esses horários, isso varia de acordo com a escola e mesmo de acordo com a carga horária ali, a grade curricular, aliás, de cada estudante, mas isso ajuda muito a eles entenderem e visualizarem como que funciona o dia a dia, tá? De segunda a sexta, a rotina do adolescente gira em torno da escola. Então, em geral, eles estudam aí das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, e ainda podem ter atividades extras, uma prática esportiva, o ensaio de uma peça de teatro depois, tá? Então, segunda a sexta é mais ou menos o dia a dia, tá? Final de semana eles têm livre, sábado, domingo eles têm livre, eles fazem passeios, excursões. Vamos falar mais nas próximas aulas, tá? Sobre essas excursões e como que funciona de acordo com cada escola. Mas sim, temos aí tudo isso promovido pela escola no programa. Então, eles não vão ficar entediados aí no final de semana, tá? E aí, alguns detalhes operacionais sobre o Experience. São 12 escolas nos Estados Unidos e 2 escolas no Canadá, tá? Nós aqui na 3W temos um portfólio maior, né? A gente tem cerca de 40 escolas nos Estados Unidos. Não são todas as escolas que oferecem o Experience. No momento, temos 12 opções,
tá? O início pode ser tanto em dezembro ou janeiro, isso vai variar de acordo com a escola, tá? Então, também nas próximas aulas, a gente vai falar exatamente qual escola oferece dezembro. Oficialmente, o programa acontece em janeiro, né? Afinal, ali, dezembro, entre Natal e Ano Novo, a gente tem o break, né, de final de ano. Mas algumas escolas abrem exceção para começar em dezembro, o que, em geral, aí é muito procurado pelos nossos alunos, para que eles possam fazer dezembro e janeiro, né, de programa. Então, também vamos falar aí especificamente quais são as escolas que oferecem essa data, tá, de início, assim como as durações, né? Aí vocês veem as opções de duração. Cada escola tem uma duração diferente e vai ficar muito claro para vocês nas próximas aulas, tá? A idade é de 14 a 18 anos, então, basicamente, estudantes aí de ensino médio é quem fazem no programa, e alunos formados podem fazer também, tá? Então, aquele aluno que está se formando agora, esse aluno que está no terceiro ano hoje, em 2024, ele se forma no final do ano, ele pode fazer o programa sim, sem problemas, tá? Ele vai fazer o programa já embarcando imediatamente após a graduação. Então, a gente não pode ter um gap, tá? E só em 2026 ele não pode fazer. Ele tem que fazer imediatamente, tá? Pré-requisitos, não vamos colocar como pré-requisito, eu gosto mais de usar recomendações, tá? Inglês intermediário e boas notas. Um aluno de inglês básico, ele pode ser aceito no programa sim, tá? Dependendo da escola, aí a gente vai direcionar qual é a melhor opção de escola para esse estudante, mas ele não está eliminado do programa. Porém, um aluno que tenha esse perfil de inglês intermediário e boas notas, ele terá mais opções de matérias, né? Lembra que a gente falou dos pré-requisitos de algumas matérias? Então, se o aluno não tem um nível maior de inglês ou boas notas, ele pode ficar mais limitado na questão de matérias. Se isso não for um problema para ele, para nós também não é, tá? Então, é mais aí um direcionamento para vocês. Em geral, os alunos que fazem o programa já têm um inglês pelo menos intermediário. E o visto é o visto F1, visto de estudos para Estados Unidos, devido à carga horária, né? Então a escola emite o I-20 para o aluno tirar o visto F1. E o visto de turismo para o Canadá é suficiente, sendo o visto de turismo canadense ou o visto de turismo americano, B1, B2, onde o aluno embarca com a autorização eletrônica com o ETA, né? Então, essas aqui são as categorias de visto válidas para o programa. Sempre checar disponibilidade, tá, pessoal? A partir de agora, principalmente julho, já temos escolas que estão quase esgotando. Algumas já esgotaram e outras estão quase esgotando. Então, chama a gente no WhatsApp, vocês vão ficar com todos os nossos contatos, só para me perguntar, tá? Pode perguntar para mim ou para a Natália. Tem ainda vaga em determinada escola que a gente vai conseguir te informar, tá? Se você pode seguir com a venda, se você deve direcionar para outra escola. Então, a partir de agora, julho, agosto, começa a ficar mais concorrida aí as vendas do Experience. E o que está incluso no programa, né? Vocês recebem a price list aí pela agência de vocês. Quem não recebeu, se quiser que eu envie, é só me pedir, tá? Mas em geral a gente manda para a matriz da agência. O programa ele é bem completo e eu gosto de falar o que está incluso e o que não está por esse motivo, porque existem outros programas no mercado que não têm certas inclusões. O valor do programa às vezes fica até mais barato, mas no final das contas fica elas por elas. Então, coloquem todos os custos na ponta do lápis aí com a família que vocês estiverem atendendo. No Experience está inclusa a escola, acomodação. As refeições são 3 de segunda a sexta: café da manhã, almoço e jantar, tá? Pensão completa. Final de semana, meia pensão. Em geral, o brunch e o jantar. Até porque brunch é muito comum aí da cultura, né, americana e canadense. E também final de semana eles passeiam, fazem atividades. Então, muitas vezes eles nem fazem as refeições na acomodação, tá? O transporte diário, ida e volta para a escola, está incluso quando a gente fala de homestay, né? Boarding school, os alunos estão dentro do campus, mas em homestay, esse transporte diário já está incluso. Ele pode ser feito de duas maneiras. Pode ser que a própria casa de família leve e busque o aluno todos os dias na escola, ou ele vai pegar o ônibus amarelo, o Yellow Bus. Então, vai depender um pouquinho aí da família, né? Até da dinâmica ali na rotina dessa família, tá? O transfer de chegada e saída está incluso, tem data certa para chegar, data certa para sair, e aeroporto correto, tá? Então, além dos PowerPoints de todas as aulas, eu vou mandar para vocês também um PDF onde vocês têm todas as datas certinhas por escola e o aeroporto também. É muito importante que vocês sigam
essas datas e aeroporto, porque esse é o dia confirmado de transfer. Emitiu em outra data, vai gerar um custo adicional de transfer, tá? Então é bem importante que essas datas sejam seguidas. O certificado do programa, então, não tem convalidação, mas o aluno recebe um certificado de participação e uma orientação para embarque que nós fazemos, em média, 4 semanas antes do embarque, 4, 5 semanas antes do embarque, ela é online via Zoom, e a gente fala todos os detalhes do programa, preparação, chegada, mala, acomodação, então a gente faz uma preparação bem completa, tá? Com esses alunos. O que não está incluso no programa? Passagem e visto, obviamente, né? Isso aí vocês conseguem ajudar através das agências. Os gastos pessoais, passeios e atividades de final de semana não estão inclusas. A gente recomenda uma média de $250 por semana. E existe, além do tuition, tá? Quando vocês olharem aí a price list, vocês têm o tuition na tabelinha de acordo com cada escola. E existe também uma taxa que a gente chama de student fee. Essa student fee já engloba várias taxas, tá? Então, em vez de vocês cobrarem application fee, accommodation fee, registration fee, que são várias as taxinhas aí, né, que as escolas em geral cobram, a gente unificou todas essas taxas em uma única, que é a student fee, que além dessas taxinhas da escola, já inclui uniformes quando, né, se aplica. Então, algumas escolas têm uniforme ou código de vestimenta, então já está inclusa dentro da student fee, e o seguro-saúde, tá? A student fee varia de acordo com a duração do programa, por isso que tá a partir de $500. Então, é $500 4 semanas, tá? Para 6, 8, 9, 12 semanas, esse valor varia, vocês têm todos os valores e informações nas price lists, tá bom? E para a gente finalizar, tipos de acomodação, tá? Nós temos os dois tipos de acomodação no programa, tanto homestay quanto boarding. O aluno não pode escolher qual acomodação ele quer. Ele vai escolher a escola e a escola oferece um dos dois tipos de acomodação. Se o aluno quiser escolher, né, com base na acomodação, temos vários alunos que fazem isso, né? Alguns só querem boarding school. Então aí vocês filtram e passam as opções de boarding para o estudante. Outros querem a opção em casa de família. Então, quando vocês olharem ali a price list, vocês têm exatamente, né, qual que é a acomodação que a escola oferece. Como que funciona, então, em casa de família? O quarto é duplo, banheiro compartilhado, transporte diário incluso, como eu comentei, tá? Temos muitas famílias que são da própria comunidade da escola. Isso não é uma garantia, tá? Então, não garantam isso para o estudante, mas acontece com muita frequência da família ser, pode ser um professor, ou os filhos estudam na escola, ou é um funcionário técnico de um time, então isso acontece bastante, tá? Em geral, a gente tem famílias bem acolhedoras e participativas no programa. Mas é sempre importante a gente lembrar que família tem várias estruturas, né? Então, quando a gente fala de família, às vezes eles idealizam uma família na cabecinha deles, mas a família pode ser um casal com filhos, um casal sem filhos, uma pessoa com solteira, uma mãe e um filho, ou um casal mais velho que os filhos já saíram de casa. Então, mais ou menos aí como vocês lidam, né, com os cursos de idiomas, o mesmo vale para os programas de high school. Já o programa em boarding, os quartos também são sempre compartilhados, sendo de duplos a quádruplos. Isso varia de acordo com a escola. Tem escola que tem quartos bem grandes, com 2 beliches, e aí são quartos quádruplos, tá? Banheiro compartilhado, walking distance, obviamente, porque fica dentro do próprio campus. E é uma ótima opção de test drive para a universidade. Então, aqueles alunos que procuram, né, pensam em fazer a universidade depois, já vão se familiarizando com esse perfil, né, de dormitórios, de alojamentos, de dividir as dependências dos dormitórios. Então, o boarding, em geral, é muito oferecido para esse perfil de estudante, tá bom? Pessoal, na aulinha de amanhã, então amanhã, às 11 da manhã, vamos falar sobre as escolas já confirmadas para o programa, tá? Então é um slide por escola, não vai se estender muito. A ideia é que vocês conheçam cada escola, quando oferecer cada perfil. E aí falaremos, né, sobre a localização da escola, as matérias, esportes oferecidos por cada uma, assim como as durações e as datas de início de cada opção, tá bom? Então, nos vemos amanhã às 11 horas da manhã. Obrigada, gente. Bom dia e boa semana para vocês.